Profecias. Além de mostrar o curso da história, ela também mostra como a Bíblia é confiável. Mais de 30% da população mundial acredita que Jesus foi o Cristo, o Messias, que veio para o mundo para nos salvar e nos resgatar do pecado. Mas por que será que os judeus, que eram o povo de onde Jesus veio e o povo que Jesus aparentemente tinha vindo resgatar, porque eles não acreditam que Jesus era o Messias? Primeiro, eles aguardavam um rei poderoso, rico, que ia resolver o status social do povo de Israel. Um rei guerreiro, não um rei que ia ensinar os outros a perdoarem ou até orar pelos seus inimigos. Não, o que eles imaginavam é que o Messias viria resolver todos os problemas com Roma. E em segundo lugar, depois do cativeiro babilônico, o povo se dividiu entre duas classes muito fortes. Aqueles que guardavam a lei e aqueles que cumpriam as tradições de forma extremamente legalista. E Jesus incomodava por vir e falar que ele era o justo e que ele deveria morrer pelos pecados de todos. Então isso mexia com o povo de Israel. É claro que aqui eu não estou falando de todos os judeus. Existiram aqueles que sim, entenderam e aceitaram. Jesus ele não veio para criar o cristianismo, para criar uma religião nova. Jesus veio para resolver as coisas que no judaísmo estavam acontecendo de errado. Mas, como eles o rejeitaram, foi assim que surgiu o cristianismo. Se o povo de Israel tivesse atento ao que o profeta Daniel já tinha dito no passado, eles tivessem entendido a profecia que ele tinha dito, eles estariam de olho e teriam resolvido o problema, porque Jesus, ele cumpriu exatamente a profecia. Presta atenção que eu vou mostrar agora que profecia foi essa. Para isso, a gente vai fazer uma pequena revisão de como foi a história de Daniel. A gente já falou nos outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima para você poder ver também o vídeo da estátua de Nabucodonosor, mas eu vou falar rapidinho. Daniel, então, ele estava junto com alguns do povo de Israel lá no cativeiro babilônico. E o cativeiro aconteceu exatamente porque o povo tinha desobedecido às leis de Deus. Acontece que era dito que seriam 70 anos de cativeiro, e esses anos já estavam acabando e Daniel começou a se desesperar. Os anos estão acabando, o povo não mudou, o povo não se arrependeu, continuou do mesmo jeito como eles eram quando eles foram para o cativeiro. E ele começou a ficar preocupado, os 70 anos estão acabando, e agora? Foi assim que um anjo apareceu e veio falar para ele no meio de toda essa preocupação, intercessão e desespero que Daniel estava tendo. E o anjo apontou exatamente o ano que Jesus começaria o seu ministério, o ano que Jesus morreria, e estava dizendo tudo certinho nessa profecia. Essa profecia está escrita em Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. O maior alívio do profeta foi que ficou muito claro que o Messias ainda assim viria para resolver os seus problemas. Então isso deixou Daniel muito mais tranquilo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando a gente vê 70 semanas sendo falada, a gente já imagina, tá, 70 semanas, então quanto que é? Mas a gente tem que pensar um detalhe muito importante. Na Bíblia, quando a gente fala de profecia, existe uma forma de interpretação. Primeiro, uma semana tem 7 dias. De acordo com Números 14:34 e Ezequiel 6, a gente sabe que um dia na profecia é igual a um ano. Então, se um dia equivale a um ano, a gente precisa entender essa profecia como 70 semanas. Uma semana tem 7 dias. Então, eu vou multiplicar 70 vezes 7, eu chego a 490. E eu chego a 490 dias. Se eu cheguei a 490 dias, são 490 anos literais.
Tá, beleza. Então são 490 anos literais. E onde começa essa contagem? Como que a gente sabe quando começa essa contagem para essa profecia? O texto bíblico ele fala: depois da ordem de reconstruir Jerusalém. Na época em que essa visão foi dada, o templo e Jerusalém estava destruído, então não tinha nada construído. Então ainda não dava para começar a fazer a contagem. O anjo então afirmou que seria dada essa ordem e a partir daquele momento que poderia ser contada a profecia das 70 semanas. A história registra 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Qual desses a gente vai saber se é o certo? O primeiro foi em 537, que iniciava o governo de Ciro. O segundo foi no período de Dario I, mais ou menos ali perto de 520 a.C. Nesse período ele disponibilizou recursos para que o templo pudesse ser reconstruído. E o terceiro foi no período de Artaxerxes, no ano de 457 a.C. Esse terceiro ele restabelecia por completo todas as instituições judaicas. Então, comparando todos esses 3, esse terceiro é o que mais encaixa no que diz a profecia. Então, é a partir de 457 a.C. que começa a contagem dos 490 anos. Na profecia, ela se divide em 3. Primeiro, as 7 semanas, depois as 62 semanas e depois uma semana final. Fazendo então aquela conta, as primeiras 7 semanas, cada semana, 7 dias, 7 vezes 7, 49 anos. De 457 a gente chega a 408 a.C. Depois das 62 semanas, multiplicando por 7, 434 anos literais. Isso a gente chega no ano 27 depois de Cristo. E a última uma semana 7 dias, 7 anos literais. Começando em 27 depois de Cristo e terminando em 34 depois de Cristo. Quais são as coisas que marcam cada uma dessas datas importantes? Presta atenção então agora. 457 a.C., decreto de Artaxerxes, de liberação para a reconstrução do templo de Jerusalém. 408 é a reconstrução de Jerusalém. 27 depois de Cristo é a data do ano do batismo de Jesus, o início do seu ministério. Mas daí a gente chega em mais um detalhe. Essa uma semana final ela começa em 27 e ela termina em 34. Só que é dito que no meio dela haveria um detalhe muito importante. O verso 27 fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No meio da semana, bem no meio da semana entre o 27 e o 34, a gente chega no ano 31, que é exatamente o ano da morte de Jesus. Que, como fala o verso, fará cessar as ofertas. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Então, o cordeirinho que eles iam sacrificando, que simbolizava Jesus, ali estava sendo cumprido o momento. Então não é que precisa, não precisa mais fazer. Não é que não precisa mais fazer. É porque o auge, o que precisava acontecer, já aconteceu. Então a gente não precisa ficar mais matando o cordeirinho para perdão dos nossos pecados. Só um detalhe que você pode estar se perguntando e pensando: não, mas peraí, mas Jesus, ele começou com 30 anos, e por que o ano 27, se Jesus é depois de Cristo, então... Calma aí. Primeiro detalhe para você saber certinho como funciona essa conta. Primeiro detalhe é que, na verdade, Jesus, por algum erro de cálculo, eu não sei quem fez esse erro na hora de contar os anos, mas Jesus ele nasce, na verdade, no ano 4 a.C. Jesus nasceu antes de Cristo, engraçado. Então, por isso, aparentemente, a conta pode estar esquisita, mas é por causa disso. E o segundo detalhe é que não existe um ano zero. Então, na hora de você fazer a conta, pode dar um bug e uma confusão na sua cabeça. Mas então você conta ano 2 a.C., 2, e daí vai dar tudo certo na sua conta. E daí eu não falei de outro detalhe, o final, a data final de 34 depois de Cristo é a data do apedrejamento de Estevão, a data que foi cortada totalmente do povo judeu, essa ligação do povo escolhido de Deus, e passou a ser uma coisa mundial. Até aquele momento as pessoas eram atraídas até Israel, mas a partir desse momento de 34 foi onde se tornou e começou o cristianismo. As pessoas precisavam levar o evangelho para os outros. Você viu como, se as pessoas tivessem estudado e soubessem as profecias, eles saberiam exatamente o ano que tudo isso aconteceria. Agora eu fico pensando, é fácil a gente dizer, porque o povo lá não se tocou, o povo não percebeu, o povo não identificou. É fácil jogar a culpa nos outros. Mas e você e eu? O que a gente está fazendo agora? As profecias já dizem que Jesus está perto de voltar e que os sinais já estão acontecendo e nós não estamos nos atentando para isso. Nós precisamos ficar muito atentos, porque as profecias antigas já aconteceram, mas tem uma profecia que ainda falta: a volta de Jesus para nos buscar. Mas essa, ele não deixou uma profecia que a gente pode datar exatamente o ano que isso vai acontecer. Mas isso é bom, porque se a gente soubesse,
Nós deixamos tudo para a última hora. Todo ser humano gosta de fazer isso. Então nós deixaríamos e viveríamos a vida largada nesse mundo. Mas dessa forma, nós precisamos lembrar que todo dia é dia de preparação para a volta de Jesus. E aí, o Messias está voltando. Você está preparado?